Tá gravando? Tá. Tá. Na tela. Todos aqueles e todas aquelas que duvidam e desacreditam e desconfiam da Santíssima Trindade, a Santíssima Trindade, o Santo Pai, que é Deus, nosso Senhor Jeová, Deus dos deuses, tá? O Santo Filho, que é nosso Senhor Jesus, tá? Nosso Senhor Jesus, e o Santo Preceptor, que é, o Santo Preceptor do nosso Senhor Jeová. Na Bíblia refere-se ao Santo Preceptor como Santo Consolador, Santo Preceptor, né? E algumas outras palavras relacionadas, né? Na tela. Esse ser humano é de alma podre, né? Todas aquelas que duvidam e desacreditam, desconfiam da Santíssima Trindade, são seres humanos de alma podre, são rebeldes de alma podre. Pode deixar. Rebeldes. São rebeldes de alma podre, tá? E o coração dele e dela habita o mal, porque são desleais, tá? Desconfiadas e praticantes do mal e da ciência do mal, tá? O Tiago 2.9 diz assim: mas tu nunca exaltes-se quando os teus inimigos e as tuas inimigas estiverem mortos e mortas. Tá? O Tiago ele relata, o apóstolo Paulo, ele relata o seguinte, escrevendo uma epístola para Tiago, o apóstolo Tiago. É assim, tu não te exalte, né? Você vai pedir para Deus, para praticar a justiça para ti, vai fazer uma santa petição. Mas quando teus inimigos e tuas inimigas estiverem mortos, tu nunca exalte-se. Ah, não, porque isso, porque aquilo, não. Deixa que Deus trabalha sobre isso na tela. Assim, e quando o nobre é o rico, tá? Ambicioso, o rico ambicioso, não o nobre, tá? Ganancioso e ladrão, e a nobre ambiciosa, gananciosa e ladra, estiverem sofrendo mortos e mortas, nosso Senhor Jeová produziu todos nós humildes. Tá? Então, o apóstolo Paulo de Tarso, que era Saulo, ele relata sobre a humildade dos apóstolos. Né? E nosso Senhor Jeová produziu todos nós a humildade, nós somos humildes. Ele não vai ficar se exaltando, porque os nobres ambiciosos, as nobres ambiciosas, eles vão ter o dia da justiça de Deus, né? O livro de Eclesiástico diz o seguinte, ele diz assim: jovem, tu toma cuidado com o que tu pratica, porque um dia tu prestará conta com Deus, né? Tem muitos que prestam mais jovem, tem muitos que prestam na idade mais madura, mas o mais importante é que um dia todos nós teremos que prestar conta com Deus, né? Conta do que nós praticamos de errado, porque quando a gente pratica o que é certo, a gente não vai precisar prestar conta, né? Na tela. Terceiro assunto do apóstolo Paulo de Tarso, escreveu a Tiago, né? Diz assim, sobre as provas e tentações. Né? Então, eu gostaria aqui dessa coisa aqui em mim. Terceiro assunto sobre as provas e tentações, já viu ali na tela. O apóstolo Paulo de Tarso, ele escreve para Tiago Boanerges. Ele diz o seguinte, né? As provas e as tentações existem. Existe para aqueles que acreditam em Deus, existe para aqueles que não acreditam, para aqueles que são neutros. Uma hora acreditam, uma hora desacreditam, uma hora está com Deus, outra hora está com o inimigo, está com o diabo. As provas e as tentações existem para nós aprendermos, sermos provados por Deus, tá? E tornarmos mais forte com mais conhecimento. Sendo que, né, a Bíblia, ela não relata assim, que não vai existir prova na vida de uma pessoa que acredita em Deus. Tá? Porque crente, o capeta é crente, o inimigo, o diabo, ele conhece bem a Bíblia. Tá? Ele é crente. O evangélico é diferente, é aquele que vive de acordo com a palavra de Deus. Esse é o real evangelho. Né?
E também não adianta ser evangélico da boca para fora. Ah, eu sou evangélico, eu sou evangélica. Lê a Bíblia, mas pratica tudo quanto é errado. Lê a Bíblia para fazer macumba, a ciência do mal. Tá? Então, esse terceiro assunto aqui, que o apóstolo Paulo escreveu para o apóstolo Tiago, ele relata sobre provas e tentações. Na tela. Diz assim, abençoado, tá? E abençoada são todos os seres humanos que passarão pelas provas e as tentações. Tá? Diz assim, eles e elas resistiram, porque quando eles e elas resistirão, porque quando tu estiveres na prova, tu receberás galardão. Galardão é tudo de bom. A palavra galardão na Bíblia, na Santa Bíblia Real, ela significa tudo de bom. Um dos motivos de estar explicando a Santa Bíblia Real é que ela é uma Bíblia que ela narra e explica a palavra de Deus da maneira sincera, da maneira correta. Tá? Sinceridade quer dizer verdade. Por quê? Porque muitas outras Bíblias, elas têm traduções simultâneas, elas têm traduções confusas, elas têm mensagens subliminares, que são mensagens hipnóticas, para poder gerar confusão na cabeça da pessoa. Muitas pessoas estão lendo essas Bíblias que foram modificadas há 300 anos atrás por Gutenberg, na França, que é a Bíblia nomeada Segundo Satanás, e elas também têm o que nós chamamos de transe hipnótico. Ela mistura a sinceridade com a mentira, tá? E chega um ponto que a pessoa diz assim, ah, eu posso tudo naquele que me fortalece. Né? Então dá uma conotação de que eu posso praticar o que é certo, o que é correto, e praticar o que é errado. Eu posso praticar justiça e injustiça, quando na realidade não é. A gente pode tudo que é justo, que é correto, né? Que está dentro da Santa Palavra de Deus. Mas o que é errado, não. O que é errado nós não podemos praticar. Ah, mas deu livre-arbítrio para praticar o que é correto. A ciência do mal macumba não. Deus não deu livre-arbítrio para isso. Tá? Na tela. Porque essa é a santa promessa de nosso Senhor Jesus. Né? Porque essa é a santa promessa que nosso Senhor Jesus prometeu para todos aqueles e para todas aquelas que amam. Tá? Que possui amor no coração. E diz o seguinte, né? E o apóstolo Paulo ele narra assim, ó, e nunca digam, o apóstolo Paulo ele dá uma advertência, ele diz assim, nunca digam, tá? Nosso Senhor Jeová tentou-me, porque Satanás e os escravos e as escravas dele é que recebem permissão do nosso Senhor Jeová para tentarem a todos nós. Ok? Pronto. O que ele explica aqui, o apóstolo Paulo, para Tiago, para o apóstolo Tiago, ele diz assim, ó, é uma advertência que ele dá, diz assim, nunca digam que nosso Senhor Jeová tentou a nós. Porque no livro de Jó, está bem claro, e ele relata que o inimigo, tá, Satanás, recebeu permissão para tentar a Jó, para realizar a prova e as tentações. Tá? Primeira prova e tentação que Jó teve, ele começou a perder tudo que ele tinha, gado, né? Perdeu toda a nobreza. A segunda tentação, ele perdeu a família, perdeu toda a família dele, inclusive todos os 7 filhos e as 3 filhas, e depois a esposa. E a grande prova foi perder a saúde. Né? Quando o ser humano está em desespero, sem saúde, no leito de morte, e não tem certeza do amanhã, ele está incerto do que irá acontecer amanhã, é uma grande prova. E para ele perdeu a saúde. Ele ficou numa situação muito difícil. Então o que é que acontece? Ele diz assim, nós nunca devemos dizer que nosso Senhor Jeová tentou. Porque no livro de Jó ele explica a história da tentação e da prova. O inimigo recebe permissão. Né? Deus, nosso Senhor Jeová, ele está para praticar o bem. Ele é todo poderoso. E o inimigo está para fazer parte dele, ele está para praticar o mal. E lá no livro de Jó diz com toda clareza que o inimigo que recebeu permissão de Deus, nosso Senhor Jeová, para praticar provas e tentações na vida de Jó. Hoje,
Nos dias de hoje é a mesma situação. Nós passamos por provas e tentações. Nós devemos passar por provas e tentações adorando, né, exaltando e honrando ao nosso Senhor Jeová. Quando ele permite que o inimigo toque na vida da gente, toque na gente, né, mas lá está bem claro no livro de Jó que ele não permitiu que o inimigo tirasse a vida de Jó. Né? Então, essa conjectura de um texto bíblico do livro de Tiago com o livro de Jó é para mostrar que como acontece realmente a história, né? Na tela. Mas cada ser humano será tentado pelo inimigo e pela inimiga, e quando os escravos e as escravas de Satanás tentarem, eles e elas mesmos, tá? Eles e elas mesmos, tá? Eles mesmos, elas mesmas, eles mesmos e elas mesmas, só para conjecturar aqui o texto. É o seguinte, ó. Mas cada ser humano será tentado pelo inimigo e pela inimiga, porque os inimigos e inimigas também são os rebeldes, os filhos de Satanás, aqueles que adotaram o diabo como um pai. Tá? Ele diz assim, e quando os escravos e as escravas de Satanás, que também são escravizados por ele, tentarem eles mesmos e elas mesmas, serão derrotados e derrotadas pelas próprias tentações. Ou seja, o feitiço retorna contra o feiticeiro, a macumba retorna contra o macumbeiro, a praga retorna contra o espraguejador e a espraguejadora, tá? Aquele que fica xingando, tá? Rogando praga, que xingar também roga praga, eles retornam contra a pessoa. O bem é recíproco, a Bíblia sempre nos ensinou, passando para o nosso Senhor Jeová, tá? A Santa Bíblia Real, que praticar o bem é recíproco. Tu pratica o bem e recebe o bem também. Deus encarrega de praticar isso para a gente. Tá? É a lei da natureza, é a lei que Deus criou, a lei da física, a lei da química, né? Ação e reação. Só que nessa ação e reação existe um tempo de resposta. É um tempo que leva para a gente receber o bem de volta. Muitas vezes simultaneamente, acontece na mesma hora, e muitas vezes levam um pouquinho de tempo. Sendo que o mal também é recíproco. Praticar o mal, a ciência do mal, macumba, para o próximo, a maioria das vezes, quando esse próximo, essa próxima, possui Deus e acredita e adora a Deus, ao nosso Senhor Jeová, esse mal, ele retorna para a pessoa que praticou. Né? Ela não vai ter poder sobre essa pessoa. A ciência do bem existe, está lá na Gênesis, a ciência do mal também existe. Tá? Está escrito com todas as letras lá na Gênesis. Mas só existe o bem, a macumba não existe. Então está enganado, porque lá na Gênesis está bem claro que Deus criou o bem e o mal também. No livro de Provérbios está escrito que Deus criou o mal para o seu próprio mal. Ou seja, o mal ele acaba exterminando o próprio mal. Né? Porque as pessoas, os rebeldes que praticam mal, eles têm inveja, ciúme, ganância, ambição, tá? Eles têm tudo isso dentro do coração e nas mentes, uma mente suja, tá? E quando eles se desentendem ou acham, né, basta pensar algo errado, já começam a praticar uma guerra. Quer ver um exemplo vivo disso? O rapazinho lá da Coreia do Norte, que anda provocando o Japão e anda provocando os Estados Unidos. Né? Por qual intuito ele está provocando os Estados Unidos? O mal no coração dele. Aquilo ali é um rebelde, é o filho de Satanás. Por um desses motivos que ele pratica isso. Né? O Satanás está dentro dele. Por isso que ele pratica isso. É um filho do diabo. Tá? Porque a guerra deles mesmo, porque a santa batalha é de Deus. Guerra é do diabo. Senta. Guerra do diabo. Tá? Então o que é que acontece? A santa batalha é de Deus. A guerra é do inimigo. Continua gravando.
a guerra real dele, né, é o que está dizendo lá. Dá uma pausa, aperta na pausa. Então, o rapazinho da Coreia do Norte, eles travaram o que diz lá em Mateus, né? Nosso Senhor Jesus diz o seguinte: nação contra nação, guerra de nação contra nação, né? E guerra de nação contra a mesma nação. A Coreia do Sul e a Coreia do Norte são os mesmos descendentes, tá? Nasceram em um país, que ali é um país só, está dividido norte e sul, mas é só um país, são as mesmas nações, tá? Onde travaram a guerra, que um matava o outro por ira, ódio, tá? Tentação e prova de Satanás que colocou isso na cabeça deles, né? Até que um dia dividiram-se Coreia do Sul e Coreia do Norte, tá? Isso está relacionado aqui no texto Provas e Tentações, né? Então, o único intuito dos rebeldes é praticar o mal, porque eles sabem que vão para o inferno, eles sabem que a situação deles não é ruim, e eles e elas sabem que tem muita mulher rebelde, tá? Que eles praticam isso para levar mais gente, né? Então, continuando aqui o texto na tela, né, ele diz o seguinte: depois que o ser humano sabe da realidade e eles e elas não aceitam, as tentações deles e delas transformam-se em sofrimentos, depressões, dores e mortes, né? Então aqui está dizendo bem claro, né, que depois que o ser humano sabe da realidade, a sinceridade, a verdade real, a sinceridade real, que a Santa Bíblia Real ela relata isso, ela não é aquela Bíblia de meio termo, tá? Ela relata isso. E a pessoa não aceita, automaticamente já está amaldiçoado, e já está amaldiçoado, né? Tu sabe a realidade e não aceitou, né? Tu já está amaldiçoado e está amaldiçoada. Está lá em Deuteronômio, bênçãos e maldição. Quando tu aceita a Deus, aceita a palavra dele, tá? A santa palavra dele, tu serás abençoado. Até a chave que tu tocar é abençoada. Tudo teu será abençoado, né? Até os teus filhos e as tuas filhas serão abençoados. Mas quando tu rejeita, tu passa a ser um rebelde, um filho do demônio, né? Embora diga que não, mas é, né? Tudo será amaldiçoado. E quais serão as maldições? Serão sofrimento, depressões, dores e morte. Morte prematura, morte antes do tempo, né? O rebelde ele não vive até a velhice. E quando vive até a velhice, vive numa situação que tem a dó, né? Então, é isso que acontece na tela. Amados irmãos e amadas irmãs, busquem a santidade e a purificação, né? Todos os santos dons, né? Dons que nosso Senhor Jeová deu para nós, já nasceu dentro de nossos corações, tá? E nós já saímos do santo céu com eles. Então o apóstolo Paulo, ele relata nessa epístola aqui, no terceiro assunto, que nós já nascemos com os santos dons, né, que Deus nos deu. Nós já temos ele. Só que para ele se desenvolver, nós temos que seguir ao nosso Senhor Jeová. Nós temos que adorá-lo, exaltá-lo, honrá-lo. E aí esses santos dons, eles se desenvolvem, tá? Nós já saímos lá de cima do santo céu, Órion, com esses santos dons. Só que ele desenvolve-se à medida que a gente adora o nosso Senhor Jeová, né, na tela. Ele diz mais o seguinte, o apóstolo Paulo diz assim: de acordo com a Santa Bíblia Real, né, do nosso Senhor Jeová, né, do nosso Senhor Jeová, deu a nossa origem através da perfeição, tá? Portanto, nós somos perfeitos e perfeitas. O apóstolo Paulo diz o seguinte, que de acordo com a Santa Bíblia Real, que é a Santa Palavra do nosso Senhor Jeová, nosso Senhor Jeová deu a nossa origem, tá, através da perfeição. Portanto, nós somos perfeitos e perfeitas, né? Tem pessoas que ficam pondo na cabeça das outras pessoas que nós não somos perfeitos, que atira a primeira pedra daquele que não tiver pecado, utilizando a palavra bíblica,
tá? A palavra bíblica inversamente, chamada psicologia reversa, para te induzir a praticar o erro. Quer dizer, nós não somos perfeitos, errado. A Santa Bíblia Real diz que nós somos perfeitos, porque Deus nos gerou, né, nos produziu de acordo com a sua semelhança, né, de acordo com a semelhança de Deus. Por isso que ele não autorizou fazer, produzir fotos, imagens do nosso Senhor Jeová. Porque nós somos a semelhança dele. Quando nós olhamos um para o outro, nós somos produzidos a semelhança do próprio Deus. Tá? Então a gente não precisa, a Bíblia não permite que faça foto, esse tipo de situação para o Papai do Céu por conta disso. Uma outra situação da perfeição é tudo que funciona no nosso corpo é com perfeição. Quando a gente é abençoado, tudo em nós funciona com perfeição. Quando a pessoa é amaldiçoada, tudo funciona com doença, dores, tudo isso. Tá? Então o que acontece? A Santa Bíblia Real diz que nós somos perfeitos porque nós somos produzidos através da perfeição de Deus. E Deus é perfeito. Então nós temos que praticar a perfeição. Então, aqueles que andam ensinando de maneira psicologia reversa, psicologia do demônio, o símbolo é o tridente do capeta, a realidade é essa, né? Não, eu não sou perfeito, né? Porque isso, porque aquilo, que atira a primeira pedra daquele que não tiver pecado, pois aprenda algo. Pecado é quando nós cometemos erros, pecado significa erro, e prevaricação na palavra de Deus é quando tu peca sabendo. Esse pecado é o pior que tem. Esse é que tu vai prestar conta com Deus. A prevaricação. E aprenda mais um item, tá? Nas provas e tentações. A prevaricação tem algumas prevaricações bíblicas que não têm perdão. Vou citar apenas algumas. A primeira, blasfemar contra a Santíssima Trindade. O Pai, o Filho e o Santo Preceptor. Não tem perdão. Mas só contra o Espírito Santo. Negativo. Os três. Porque os três que deram origem, que produziram a nós. Tá? Na Gênesis diz que foi Deus, o Santo Preceptor e Jesus. Está lá no Provérbios, falando sobre Jesus, arquiteto do multiverso. Tá? Sobre esses três. Tem mais outros pecados. Mais outras prevaricações. Tá? Abominações. Que são prostituições, pedofilia. Esses não têm perdão. É lei bíblica, está lá no Antigo Testamento. Não adianta dizer, mas eu não, negativo. Esse tipo de prevaricação para Deus não tem perdão. Tá? Então toma muito cuidado com as suas psicologias reversas, que psicologia, psicólogo e psicóloga é do demônio, tá? A pessoa escolhe esse tipo de derivação para poder manipular por filosofias na cabeça das pessoas e as pessoas ficar alienadas e alienadas, tá? É para isso que eles utilizam isso. O quarto assunto, Matheus, o quarto assunto, né, que o apóstolo Paulo escreveu, na epístola, né, o quarto assunto que o apóstolo Paulo escreveu na epístola, ele relata o seguinte: praticando as santas leis do nosso Senhor Jeová. Ele vai relatar um pouquinho sobre as santas leis de Deus, tá? Do nosso Santo Deus. Mas dá um pouco de ênfase para esse assunto. O quarto assunto ele tem da primeira estrofe a nona estrofe. Na tela. Ele diz assim, portanto, meus amados irmãos e amadas irmãs, todos os seres humanos estejam aptos e aptas para escutarem e pensarem antes de dialogar e responder. E sejam tardios em irar-se. Né? Nosso Senhor Jesus, ele relata sobre isso. Ele diz assim, não reaja com ira, porque com ira a pessoa, com raiva na realidade, a pessoa perde a noção do tempo e espaço. Ela age sem noção. Tá? Então a pessoa com raiva, né, transtornada, ela vai praticar algo que muitas vezes ela vai se deixar levar pela raiva, se deixar levar no caso, na situação dos rebeldes, pelo ódio. Tá? Então ele diz assim, portanto, amados irmãos e irmãs,
todos os seres humanos estejam aptos e aptos para escutarem e pensarem antes de dialogar e responder, e sejam tardios em irar-se. Porque diz assim, ó, escutem, pensem antes de dialogar e responder. Por quê? Porque a pior situação do mundo é, antes da pessoa escutar, ser mal educado e mal educada. É responder antes de escutar. Dar uma resposta para alguém. Porque assim, aquilo que, quando a gente pratica o mal, a gente recebe o mal. Quando a gente pratica o bem, a gente recebe o bem. Ou seja, ser sempre educado, escutar, pensar e dar uma resposta. Né? Quando dialogar com alguém, dar uma resposta, né? Responder de boa maneira. Né? Porque da mesma maneira que a pessoa não quer uma resposta para irritar-se, para ser provocado ou provocada, né? Então a gente também não deve dar esse tipo de resposta. Se tu deres uma resposta, uma mal resposta para uma pessoa de Deus, ela vai parar e vai analisar isso aí. Mas se tu deres uma mal resposta para um rebelde, para um inimigo, ele, o rebelde, e ela, a rebelde, eles têm ódio no coração, eles possuem ódio. E o que é que vai acontecer? Eles não vão nem pensar duas vezes. Ou eles vão te xingar, os rebeldes, tá? Vão praticar tudo quanto é ruim contigo, tá? E muitas vezes entra em atrito, em briga corporal, porque o demônio que está dentro do coração dele e dela, dos rebeldes, eles dominam a pessoa, ok? A realidade é essa. O demônio que está dentro do coração dos rebeldes, dele e dela, dominam a pessoa. E eles passam, né, a agir com ódio. Muitas das vezes ficam caladinhos, mas ficam irados, odiosos e odiosas. E muitas das vezes reagem de imediato. Okay? Na tela. Diz assim, ó, o ser humano irado deixa de ser racional e passa a ser um animal irracional, desequilibrado e desequilibrada. Tá? O ser humano nunca pratica a santa justiça de Nosso Senhor Jeová quando está desequilibrado e desequilibrado. Tá? Ou seja, para praticar a justiça de Nosso Senhor Jeová, a pessoa tem que estar em perfeito equilíbrio. E a pessoa irado, desequilibrada e desequilibrada, com a mente perturbada, ela nunca irá praticar a santa justiça de Nosso Senhor Jeová. Tá? Ao contrário, o rebelde ele irá praticar injustiça, tá? E rebeldia. Tá? Injustiça de maneira nenhuma. Tá? E diz assim, por este motivo, tá? Por este motivo, todos nós devemos afastar-se e rejeitar todas as astúcias, malícias, enganos, vícios, gulas, invejas, ciúmes, ganâncias, ambições, corrupções, prostituições, imoralidades, bullying, burlar as santas leis, etc. Então o que ele relata aqui é o seguinte, o apóstolo Paulo relata para o apóstolo Tiago que as epístolas são cartas, que o apóstolo Paulo era dos apóstolos que escreviam e mandava para os outros apóstolos para esclarecer as dúvidas, para que eles pudessem aprender, esclarecer as dúvidas e ensinar nas santas sinagogas. Tá? As santas sinagogas, ela significa reunião, tá? Assembleia também significa reunião, e a maioria dos templos eram nomeados de santos templos, tá? Tinha o Santo Templo Matriz, que nessa época estava em Jerusalém, administrado pelo apóstolo Pedro Pereira Silva e pelo Nosso Senhor Jesus. Nosso Senhor Jesus administrava o Santo Templo Matriz em Jerusalém, tá? E era administrado também pelo apóstolo Pedro Pereira Silva, que era o primo de Jesus. Jesus Cristo Pereira Silva, esse era o nome de casado dele. Tá? Então, o que ele diz aqui, isso aqui são os frutos do mal, tá? Esses aqui são os frutos do mal que o inimigo põe nas pessoas.
na tela para a gente ver os frutos do mal. Os frutos do mal são o seguinte, né? São astúcias que nós não devemos ter, malícia, o rebelde e a rebelde são maliciosos, são enganos, tá? Vícios, gulas, invejas, ciúmes, ganâncias, ambições, corrupções, prostituições, imoralidades, bullying. O que é bullying? É burlar as santas leis, tá? É inventar um meio, tá? Ter um trabalho de burlar a santa lei. Como burlar a santa lei? Ah, faz dessa maneira, mexe com o fulano, dá um empurrão e diz que não foi tu, né? Faz ele pensar isso, induzir a pessoa ao erro, isso é bullying, tá? Isso é bullying, e tem bullying muito piores que esse, né? Nós já vimos filmes baseados em histórias reais e bullying que acontece nas escolas e em outros setores, onde as pessoas elas passam a ter problema psicológico por causa do bullying, né? Porque o bullying são maneiras e meios que eles inventam de induzir a pessoa ao erro ou de praticar o que é errado com a outra pessoa. Sendo que, qual é a única maneira de acabar com o bullying? Justiça. Santa justiça de Deus, né? A pessoa que pratica o bullying e dá uma pancada no outro, ele vai receber pancada de volta também. Isso é justiça, tá? No instante, o rebelde irá parar de praticar o bullying, tá? E etc. Esses são os frutos do mal. Para salvar as nossas almas, nós devemos aprender santas palavras, Santa Bíblia Real, com humildade, tá? Essa é a realidade. Diz o seguinte, nós devemos, né, nós devemos aprender e praticar santa justiça, porque os rebeldes escutam calados e caladas, mas o coração está cheio de ódio. Essa é a realidade. Diz que nós devemos aprender e praticar santa justiça, porque os rebeldes, né, eles escutam caladinho e caladinha, mas o coração está cheio de ódio. E muitas vezes eles não dizem que é para a gente não perceber. Todos aqueles e todas aquelas que escutam a Santa Palavra, mas eles e elas não praticam, são semelhantes ao ser humano que admira-se diante do espelho, a si próprio e a si própria. Tá? É uma comparação que o apóstolo Paulo dá. Ele diz assim, ó, a pessoa admira-se diante do espelho, mas só torna-se naquilo, em uma admiração, né? Não segue adiante, né? Não vai ter uma colheita do bem. Ele diz o seguinte, só um minuto, terminar esse assunto, aí você pode salvar. Diz assim, admira-se, né? Porque admira-se e exibe-se a si mesmo e a si mesma, para depois exibir-se para o próximo e para a próxima. Mas depois eles e elas esquecem da própria imagem, ok? Está dando explicação sobre admirar sobre o espelho. Diz assim, admira-se sobre o espelho, exibe-se para si mesmo, para depois exibir-se para o próximo e para a próxima. Mas depois eles e elas esquecem da própria imagem. Aquela imagem da própria pessoa, ela não permanece dentro da mente da pessoa, tá? É só uma imagem de exibição. Então assim, todos aqueles e todas aquelas que estão atentos e atentas, tá? Atentos e atentas para as santas leis de Nosso Senhor Jeová, e nela persevera, escutando, aprendendo e praticando, estão sendo abençoados e abençoadas. Tá? Isso que ele relata. Vamos para o próximo stop. É o seguinte, quando qualquer pessoa entre nós diz que é praticante das santas leis, tá? E proferem palavras chulas, o que é palavras chulas? Palavras enganosas, mentiras, palavrões, palavras de baixo escalão, tá? São palavras chulas, palavras vãs e mentiras, e eles e elas enganam a si próprio e a si própria, ao próximo e à próxima, mas a Santíssima Trindade, eles e elas nunca enganarão. Então, coisa de trás. O apóstolo Paulo está dizendo, explicando para o apóstolo Tiago da seguinte maneira: não adianta, em hipótese alguma, tu chegar
e fazer a história mais bonita do mundo, mentirosa. Ah, eu vou enganar fulano, vou enganar ciclano, vou enganar beltrano. Tá, tu vai enganar fulano, tu vai enganar ciclano, vai enganar beltrano. Mas a Deus tu não engana. A Santíssima Trindade não vai enganar. Não adianta, em hipótese alguma, dizer, ah, eu vou enganar a minha esposa. A Deus tu não vai enganar. Ah, eu vou enganar meu filho, a minha filha. A Deus tu não vai enganar. Tá? Que é o Todo-Poderoso. Tá? Então, ele relata que essa pessoa que pratica isso, ela vive de ilusão. Ela engana a si próprio, engana a si própria. Ela não está enganando a Deus. Porque Deus sabe de tudo. Deus é onisciente, tá? Ele é onipresente, tá? E é onipotente. Tá? Ele está presente em tudo, ele sabe de tudo. Onisciente, ele é único em ciência e sabedoria. Então não adianta, eu vou enganar a Deus, não engano. Está enganando a si próprio e a si própria, mas a Deus não engana. É isso que o apóstolo Paulo está relatando. Tá? Na tela. O resumo da prática do bem. Ele vai dar agora sobre a Santa Lei de Deus o resumo da prática do bem. Por que a prática do bem e a ciência do bem? Porque essa está dentro da Santa Lei de Deus. Diz assim, o resumo da prática do bem e da ciência do bem é ajudar aos órfãos, tá? Ajudar os órfãos, as órfãs, tá? As órfãs, as viúvas, os necessitados, as necessitadas e aos pobres, quando eles e elas estiverem em aflições, né, dificuldades, angústias e desesperos, tá? E desespero. E quando tu estiveres com que ajudar, e separe-se dos seres humanos, dos rebeldes do mal, e praticantes da ciência do mal. E nunca aceite a corrupção, porque a corrupção pertence ao pai da mentira, que é Satanás. Né? Só para encerrar esse assunto é o seguinte. Ele diz aqui, o resumo desse quarto assunto aqui, na epístola que ele escreveu, a carta, tá, naquela época, o apóstolo Tiago Boanerges, né? Ele diz o seguinte, ele diz assim, ajudar o órfão necessitado, tá? Os pobres, quando tiverem dificuldade, aflição, angústia e desespero, mas quando tu tiveres com que ajudar, quando tu tiveres condições e com aquilo que tu puderes ajudar. Né? Também está escrito lá em Provérbios sobre isso. Né? E diz o seguinte, tu não tem condições de ajudar, tu não vai ajudar. Lá adiante, Deus irá encarregar-se de pôr uma outra pessoa que tem mais condições do que tu para ajudar. Ah, mas eu não vou ajudar porque eu não tenho condições, mas da boca para fora. Deus sabe de tudo. Deus sabe quando tu tem condições e quando tu não tem condições. Não adianta tentar enganar a Deus. Ele relata anteriormente sobre isso. Né? E diz assim, ó, separe-se dos rebeldes e praticantes, dos rebeldes do mal e praticantes da ciência do mal. Por quê? Porque os rebeldes, eles vão induzir tu ao erro, eles vão fazer de tudo, eles vão praticar de tudo para te induzir, para que tu torne-se um deles também. Né? Ah, mas eu estou andando e estão andando junto comigo. Eu fui em um determinado lugar que está misturado o joio com o trigo. Os justos, né, e os injustos, tá? Até certo tempo será dessa maneira. Mas Deus irá determinar o tempo que os injustos, os rebeldes, irão ser separados dos justos e das justas. Tá? Diz assim, nunca aceite a corrupção, porque hoje a gente está presenciando o que a palavra de Deus está dizendo. A corrupção é tão grande que tudo trabalha de maneira ruim. Né? Tudo trabalha de maneira a rendezvous, de tudo quanto é jeito, do jeito que o diabo gosta. Né? A corrupção, ela corrompe o coração, corrompe a alma dos seres humanos, dos seres humanos, tá? Transformando em rebelde. Diz assim, porque a corrupção pertence ao pai da mentira, o que é Satanás. Então,
o pai da injustiça, o pai da mentira, o pai da rebeldia, o pai de tudo quanto não presta, da prostituição, tá? Da pedofilia, de tudo isso que está acontecendo hoje no mundo, é Satanás. Tá? Encerrando esse assunto, nós continuamos no próximo assunto. Tá?